Bom dia, meu povo, saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. Hoje voltamos a gravar. Estivemos sem gravar vídeo por 2 semanas. Estive envolvido em uns estudos de teologia sobre o hebraico bíblico e o grego. Alguma coisa que ficou pendente, mas agora já estamos retomando as gravações. E hoje, o tema de hoje eu quero trazer os Jogos Olímpicos. E o texto que fala sobre esse tema, está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27. Amém? Título do texto: Paulo, o atleta cristão. Vamos fazer a leitura então. Está aqui já a minha Bíblia. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois se eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, Paulo aqui faz uma menção aos Jogos Olímpicos. Os irmãos sabem que os Jogos Olímpicos tiveram origem na Grécia, há muitos anos antes de Cristo, e no tempo de Paulo era comum os Jogos Olímpicos gregos. Amém? Então, Paulo já observava os atletas e ele fez uma analogia com o cristão. Amém? Com a vida do cristão. Então ele diz assim, no versículo 24, Não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Oh, glória a Deus! Meus amados, meus irmãos, 3 pontos, 3 tópicos eu quero expor sobre o atleta. Primeiro, o atleta exige os Jogos Olímpicos, eles exigem dedicação, disciplina, disposição e muito treino do atleta. Então, o atleta ele precisa de dedicação, disciplina, disposição e muito treino. Amém? Segundo tópico, a competição envolve muitos candidatos e um prêmio. Amém? Nos Jogos Olímpicos, a competição envolve muitos candidatos, mas só um leva o prêmio. Paulo fala disso. E aqui eu quero lembrar o texto de Mateus 22:14, disse assim: Muitos são chamados, poucos escolhidos. Oh, glória a Deus! Paulo não está errado quando ele compara o atleta cristão aos Jogos Olímpicos. Primeiro, do cristão, o evangelho exige muita dedicação, disciplina, disposição e muito treino, muito estudo. Amém?
Segundo, a competição envolve muitos candidatos, mas poucos levam o prêmio. Amém? Terceiro tópico, a coroa corruptível. Eles, na verdade, eles correm, os atletas dos Jogos Olímpicos, eles correm por uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, mas o atleta cristão, ele corre por uma coroa incorruptível, ou seja, a coroa da vida, a vida eterna. Amém? E essa, oh glória a Deus, ninguém pode tirar do cristão, porque é uma promessa. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, sobre dedicação, está escrito em 2 Timóteo 2,4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então o evangelho exige dedicação. Amém? Muita disposição do cristão, disciplina e muito estudo da palavra de Deus, que aqui vamos colocar no tópico treino. Amém? Muito estudo, muita dedicação do atleta, do cristão, muita disciplina. Segundo, a qualificação. Mateus 11, capítulo 11, de verso 12 a 13, diz assim: o reino dos céus é tomado por esforço, e aquele que se esforça, dele se apodera, diz a palavra de Deus. 2 Timóteo diz assim, 2,5 agora, 2 Timóteo 2,5, diz assim: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Oh, glória a Deus. Se alguém milita e não é coroado, se não militar legitimamente. O que quer dizer militar legitimamente? Significa que o evangelho ele exige renúncia. O evangelho ele exige renúncia e dedicação. Ou seja, se eu não renunciar a algumas coisas, se eu não tiver disciplina, eu não vou militar, eu não vou me alistar legitimamente. Amém? Nessa milícia. Porque o verdadeiro evangelho ele exige renúncia. Se não exigir renúncia, não é o verdadeiro evangelho. Amém? Ou seja, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que escolher, eu tenho que abdicar, abrir mão de algumas coisas. Ou seja, se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu usava droga, eu não uso mais. Porque o evangelho exige renúncia. E o próprio Senhor Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e então siga-me. Então tem que haver renúncia. Se não houver renúncia, não é o verdadeiro evangelho. Então eu tenho que abrir mão de certas coisas. O evangelho ele vai exigir que eu faça algumas escolhas. Ou eu escolho seguir o mundo, ou eu escolho seguir o evangelho. Ou eu escolho seguir o pecado, ou eu escolho a santidade. Ou eu escolho ser pecador, ou eu escolho ser santo. Ou eu escolho seguir a Jesus, ou eu escolho seguir o mundo. Amém? O evangelho ele vai exigir renúncia. E renúncia significa que eu vou ter que abrir mão de certos hábitos que eu fazia. Eu vou ter que me dedicar,
eu vou ter que me autodisciplinar. Amém? Eu vou abrir mão de certas amizades. Eu vou renunciar ao mundo e escolher a Deus. Renunciar às práticas mundanas e escolher a disciplina da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é disciplina para o cristão. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e prática. Então, tudo que o Evangelho me ensina, eu vou praticar. E o próprio Jesus disse assim, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. E na parábola do homem insensato, ele diz assim, os que praticam a palavra são os que edificaram a casa na rocha. E os que não praticam são os que edificaram a casa na areia. Que veio o vento, combateu contra aquela casa e grande foi a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. Mas os que praticam a palavra diz que a casa estava edificada sobre uma rocha. Então veio a ventania, veio as tempestades da vida, as dificuldades, as tribulações, os problemas, e combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por quê? Porque é aquele que pratica a palavra de Deus, é aquele que tem a disciplina, que é a palavra de Deus. Amém? Então devemos usar todos os esforços para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 19, capítulo 9, de 19 a 22, diz assim, fiz de tudo para com todos, para por todos os meios ganhar alguns. Então, nesse mesmo capítulo aqui, de Coríntios 9, veja o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 9, do 15 em diante, do 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 9, verso 19, diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem a lei, para com Deus, mas embaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo aqui ele diz, eu fiz de tudo para eu fiz de tudo para todos e para por todos os meios ganhar alguns. Amém? E o prêmio diz assim, ó, 2 Timóteo 4, 7, 8 diz assim, Paulo então, no final da sua carreira, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora uma coroa de justiça já me está preparada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda, ou seja, a volta de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Paulo foi o maior atleta cristão de todos os tempos, porque Paulo ele implantou igrejas em toda a Ásia. Amém? E Paulo ele disse assim, eu gastei e me deixei gastar em favor do Evangelho, para salvar as almas. Então, meus irmãos,
O evangelho exige dedicação, disciplina, disposição e muito treino, estudo. A competição envolve muitos candidatos, mas um leva o prêmio. E aqui eu mencionei Mateus 22:14, diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. E o terceiro tópico, a coroa corruptível. Eles correm por uma coroa corruptível, por um prêmio de ouro e prata, mas nós corremos por uma coroa eterna, a coroa da vida. Amém? Aleluia. E continuando aqui sobre os Jogos Olímpicos, eu quero citar o exemplo do triatlo, que é um esporte muito praticado nos Jogos Olímpicos. O esporte é composto por 3 modalidades disputada em sequência, sem intervalo entre uma e outra prova. O triatlo comum, ele compõe 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Amém? Então, porque os Jogos Olímpicos eles exigem muita dedicação, muito treino do atleta, porque ele exige muito do corpo físico. Então tem que ter um preparo, não é qualquer um que pode disputar uma prova de triatlo. Tem que haver um preparo, tem que haver disciplina, tem que haver disposição, tem que haver muito treino. O atleta precisa dormir tantas horas por dia, precisa se alimentar bem, precisa de muito treino, precisa de muita ginástica, precisa de muita disciplina. Não pode beber, não pode fumar, porque ele tem que estar apto para participar desse esporte, dessa modalidade, porque senão ele não terá êxito, porque senão ele não terá resultado. E assim é o Evangelho. O Evangelho vai exigir de nós paciência, força, determinação, persistência, perseverança. Amém? O Evangelho ele exige tudo isso e vai exigir tudo isso do cristão. Paciência, tem horas que você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser zombado, e isso vai exigir de você muita paciência, vai exigir força na caminhada, porque tem dias que você vai pensar em desistir, o Evangelho vai exigir de você determinação, porque se você se alistou, como disse lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,4, ninguém que milita é alistado se não militar legitimamente. Vai exigir muita renúncia de você, muita determinação, para que você alcance o alvo, para que você chegue ao final. Vai existir persistência. Muitas vezes você vai ter que persistir naquilo que você quer. Você vai ter que persistir no seu ministério. Muitas vezes vão desacreditar de você, não vão dar importância, vão desacreditar o seu ministério, vão falar mal de você, vão falar mal da sua ministração, vão falar mal da sua pregação, vão falar mal da sua família, vão caluniar você. Então o Evangelho ele vai exigir muita persistência e vai exigir muita perseverança também na caminhada. Você vai passar por altos e baixos, você vai passar por necessidades físicas, financeiras,
Você vai passar por perseguição de, às vezes, até próprios colegas de ministério. Você vai passar por defamação, às vezes causado até pelos próprios irmãos da sua própria igreja, da sua própria congregação. Você vai passar por defamação, fofoca. Então o evangelho ele vai exigir muita perseverança. Amém? Mas, oh glória a Deus. Mas se você suportar e se você passar por essa prova, oh glória a Deus, então você vai chegar no final e dizer, que nem Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E desde agora, uma coroa de justiça já está me preparada, a qual me dará o Senhor naquele dia, mas não só a mim, mas também a todos os que vencerem. Oh, glória a Deus. E agora eu quero encerrar o texto eu quero encerrar essa pregação com um texto lá em Apocalipse, capítulo 21, e versículo 7. Amém? Apocalipse, capítulo 21, verso 7. E ainda faltou aqui mencionar, meus irmãos, mais uma modalidade dos Jogos Olímpicos, que é o triatlo, que também envolve 3 provas, chamado de Ironman. O Ironman, que em inglês significa Homem de Ferro. A prova também tem 3 modalidades. A prova é de longa distância e é o dobro de exigência da primeira modalidade do triatlo simples. No triatlo Ironman são 3.800 metros de natação. 3.000 quilômetros, são 3 quilômetros e 800 metros de natação. 180 quilômetros de ciclismo. 42 quilômetros, 195 metros de corrida. A prova é exaustiva, desgastante. A corrida chega a durar 17 horas. Essa é aquela corrida que os atletas chegam cambaleando, caindo. E a analogia que o Evangelho vai exigir de você, de alguns, o máximo que se pode suportar. Amém? Então o triatlo é aquela prova sobre-humana que exige o máximo que uma pessoa, um ser humano pode suportar, porque é o dobro do primeiro triatlo simples. Amém? Veja bem, no triatlo simples são 1,5 km de natação. No triatlo Ironman são 3,8 km de natação. No triatlo simples são 40 km de ciclismo. No triatlo Ironman são 180 km de ciclismo. No triatlo simples são 10 km de corrida. No triatlo Ironman são 42 km, 195 metros de corrida. Então essa é aquela prova que o atleta ele chega exausto, caindo, cambaleando no final, como nós já vimos em muitos Jogos Olímpicos. E há atletas que desistem no meio do caminho. E há atletas que caem, e há atletas que passam mal. Porque é um esforço sobre-humano. E fazendo uma analogia com o cristão, com o atleta cristão, com o evangelho, é a mesma coisa. Tem uns que vão desistir no caminho. Tem uns que vão parar no caminho. Tem uns que vão passar mal. Tem uns que vão largar tudo no caminho.
mas os que chegarem até o final, como eu disse, o evangelho vai existir paciência, força, determinação, persistência e perseverança. Mas aqueles que chegarem até o final, oh, glória a Deus. Então tem uma promessa, olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 7. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Oh, aleluia! Mas ao que vencer, Jesus está dizendo para nós, herdará comigo todas essas coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será um lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluia. Então, uma vez alistado, meus irmãos, nesta santa guerra do bem contra o mal, nesta santa guerra, onde quem alicia é o próprio Senhor Jesus. E ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que forem alistados nesse exército de Deus, nesse exército santo, que prega a santa palavra de Deus, oh glória a Deus, aleluia. Então tem uma promessa de vitória, tem uma promessa de receber uma coroa, e essa coroa é a coroa da vida eterna, oh glória a Deus. Aonde não há comparação com nenhum prêmio terreno desse mundo, não é comparado com ouro, nem com prata, nem com alguma pedra preciosa, nem com um diamante algum, mas é um prêmio de uma coroa de vida eterna para toda a eternidade. E o próprio Senhor Jesus está dizendo: ao que vencer, herdará comigo todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, trabalhamos sem cessar pela causa do Evangelho. E que haja paciência, que haja força, que haja determinação, que haja persistência e haja perseverança. Como eu disse, como o triatlo Ironman, não existe homem de ferro, mas existe aqueles chamados por Deus. E Deus capacita os seus chamados. Aqueles que Deus chama, Deus capacita. E Ele vai te dar força para suportar até o final. E então que possamos naquele dia chegar ao final da nossa carreira, da nossa caminhada, e dizer também, como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, o prêmio da coroa da justiça me está preparado. E não só a mim, mas a todos que vencerem. E assim eu encerro a palavra de hoje. Oh, glória a Deus sobre essa palavra. E com lágrimas dizendo: persevere, porque há um prêmio, há uma coroa para os que perseverarem até o fim. E Deus é contigo. E Ele há de te capacitar. Ele há de te dar força, de te dar paciência, perseverança, determinação, para que você alcance essa coroa. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus e até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir e o quiser, em nome de Jesus. Amém.